A paz do Senhor para todos. Este é mais um programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Ronildo, da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família. Que você tenha uma ótima tarde na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, estamos aqui nesta tarde para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que nós estudamos outrora, mas vale a pena repetir, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 13, de 24 de dezembro do ano de 2006. Comentarista dessa lição, pastor Ailson Dias, quando ele fala a respeito da carta aos Coríntios. Que coisa gloriosa! A ressurreição dos mortos é a esperança de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que se passarem para a eternidade, um dia hão de ressuscitar pelo poder de Deus por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Neste momento nós vamos estar orando a Deus, buscando a sua face. Isto é muito importante para nós. Sabemos que somos altamente dependentes do Senhor e é por isso que nós clamamos a Ele. Louvado seja Deus, porque temos um Deus em quem acreditar, em quem depositar a nossa confiança. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso aqui na minha casa. Sim, meu Deus, e agora estou entrando nos lares dos teus servos por meio do YouTube, do Facebook. Obrigado por aqueles que têm assistido este trabalho, que têm divulgado, compartilhado, sim, meu Deus, no YouTube, no Facebook. Que o Senhor abençoe a todos quanto têm recebido este ensinamento, Senhor meu Pai, que o Senhor me dê graça e sabedoria para estar explanando a tua palavra como ela é, Senhor, para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Abençoe a tua igreja, abençoe os ministérios, abençoe o ministério de ensino da tua casa, Senhor, da tua igreja, em nome de Jesus, sempre nos dando mestres, doutores, escritores, homens, ó meu Pai, para estarem nos ensinando a tua palavra, a esclarecendo para a glória, para o louvor do teu santo nome. Pai amado, abençoe todos os departamentos de Escola Bíblica Dominical, das tuas congregações, em nome de Jesus, ó Deus Santo. Abençoe os professores, os alunos, em nome de Jesus, ó Pai eterno. Amém. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, a lição de hoje está falando acerca da nossa esperança, a ressurreição dos mortos. A gente olha para o Velho Testamento e vê que a ressurreição dos mortos é uma promessa de Deus para aqueles que fizerem o bem. O profeta Daniel, no capítulo 12, ele escreve que muitos dos que estão no pó da terra, uns se levantarão, ou ressuscitarão para a honra, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, ele falou isto por acaso? Escreveu por acaso? Não. Ele, como profeta, certamente, ele inquiriu de Deus, ele buscou de Deus esta resposta, porque como homem de Deus, pela vida santa que ele viveu, entendo eu que ele pensou, será que vai valer a pena ser essa pessoa que abre mão de direitos, que abre mão dessa vida, que abre mão dos prazeres deste mundo para poder me santificar e dedicar a um Deus que não pode me ressuscitar e me dar a vida eterna? Então, certamente, eu acredito que ele pensou assim, e o anjo Gabriel trouxe para ele a resposta, dizendo, olha, muitos dos que estão no pó da terra ressuscitarão uns para a honra e outros para a vergonha e desprezo eterno.
eu creio na ressurreição dos mortos, mesmo daqueles que morreram antes do dilúvio até os nossos dias, ou seja, de Adão até hoje, né? E futuramente, isto é, se Cristo não vier hoje, né? Então eu creio na ressurreição daqueles que morreram crendo em Cristo Jesus. Agora entenda uma coisa, a ressurreição dos mortos ela tem duas fases. A primeira fase, né? A primeira fase ela é quando Cristo arrebata a igreja, né? E a leva ao encontro com ele nos ares. A segunda fase, depois do período milenial, do reinado milenial de Cristo, quando os mortos ressuscitarão para serem julgados e condenados ao lago de fogo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda o que estamos falando, né? Esforce-se para servir a Cristo, ser arrebatado no dia do arrebatamento, ou se você descer à sepultura, desça em paz com Deus, em comunhão com a igreja, né? E você certamente vai ser ressuscitado por Cristo no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Pois bem, o texto áureo hoje diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Verdade prática, a ressurreição é a glória da igreja, né? Quando você pega em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que a morte não vai poder deter, segurar, né, a igreja de Cristo na sepultura. Que os mortos serão ressuscitados e irão ao encontro dele nos ares. Amém? Leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 16 a 19. Paulo disse assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Introdução. Voltaremos mais uma vez na primeira carta para comentar um assunto muito relevante para a nossa fé, que é a ressurreição. Paulo fez um relato bem complexo, mas pelo argumento exegético, pela exposição, explanação do assunto, né, nos permite compreender a boa aplicação dele em seus ensinos. Aproveitaremos o resumo do assunto, né, ou a síntese. Paulo escreve de uma forma, né, resumida, uma síntese, mas com bastante clareza para que nós entendamos, né, como se dará a ressurreição dos mortos, com que tipo de corpo ressuscitaremos, com qual objetivo? Sermos tirados deste mundo e levados ao encontro do Senhor dos ares. Amém? Então Paulo ele escreve de uma maneira bem clássica, né, bem fácil para o nosso entendimento. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 a 26, é o primeiro ponto. A ressurreição, instrumento de juízo. Veja bem. Paulo disse assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua
aquele que sujeitou todas as coisas. Então, quando Cristo ressuscitar a igreja, será um sinal de que haverá juízo sobre quem? Sobre a morte. Porque ela é o último inimigo que Cristo vai aniquilar. Não haverá mais morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está dizendo que nós vamos estar morando na cidade santa, que o próprio Deus vai iluminar essa cidade. E nesta cidade, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, nem morte ali haverá, porque todas as coisas são passadas. Louvado seja Deus. Eu tenho essa esperança. Então veja bem, a morte vai ser o último inimigo a ser aniquilado. A glória da ressurreição de Cristo aparece no texto dos versos citados como agente de condenação da morte. O homem não pode de forma alguma reverter a situação pelos esforços próprios diante de Deus, mas o Senhor, no ato da sua providência, ofereceu seu Filho como sacrifício expiatório a favor dos seus, e pela previdência ressuscitou Jesus dentre os mortos para condenar a morte. Ok? Então vamos ver nos pontos 1 e 2, 1 e 3, a respeito das definições da morte. Ok? Veja bem, Romanos 6, 23, vai falar da morte física. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A morte física é a separação do espírito, alma, do corpo. É a sentença que o homem recebe no corpo por causa do pecado no Éden, conhecida geralmente como morte biológica. Então, quando você olha lá em Romanos capítulo 5, versículo número 12, você vai ver Paulo também falando acerca da morte. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3, 23, Paulo disse que todos pecaram e estão destituídos da glória. E agora, qual é a prova que todos pecaram? Porque todos morrem. Da época dele, todos morreram, e assim por diante, vem morrendo até os nossos dias. Todos os dias estamos tendo conhecimento de pessoas que estão falecendo, descendo à sepultura. Então, isso é uma prova que todos pecaram, tá? A morte física. Para o crente remido, esse tipo de morte é o começo da vida eterna. É o momento da transição, um período intermediário entre a vida biológica e o arrebatamento da igreja. Então, para quem está vivo, crendo em Jesus, obedecendo a sua palavra, é apenas uma passagem. Nós não temos medo da morte por causa disto. Quando você assiste um velório, principalmente quando o corpo está próximo de ser encaminhado ao sepultamento, aí para o cortejo, você observa como é este velório de alguém que morre crendo em Cristo, temendo a Deus, que procurou viver uma vida que agradasse ao Senhor. E se a sua família também vive da mesma forma, certamente essas pessoas não vão dar escândalo, não vão gritar: me leva, me socorre, eu quero ir junto. Não. Mas quando você vai a um velório de pessoas que não temem a Deus, que não acreditam em Cristo, você vê escândalos, gritarias e desmaios. Por quê? Porque não tem esperança em Cristo.
Então entenda que para o crente, esta morte física ela é apenas uma passagem. Olha a promessa que Jesus nos fez no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24 e 25. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus está dizendo que não vamos ser condenados e já passamos da morte para a vida. Louvado seja Deus. Então a morte física para nós é apenas uma porta, uma passagem para a gente ir ao encontro de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Ela será a primeira a ser derrotada na ressurreição dos justos. Quando nós ressuscitarmos, a morte vai ter um sabor de derrota na sua boca. Você já viu alguém derrotado? Um time, quando ele perde uma final de campeonato, uma classificação, como é que a torcida fica? Né? Chorando, né? Espantada. O gosto da derrota. A morte vai sentir este gosto. Hoje ela tem prazer de matar. Hoje ela tem prazer de levar à morte. Mas ela vai sentir o gosto amargo da derrota quando Jesus ressuscitar a igreja. Amém? 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. A morte espiritual. Este é o maior problema para as pessoas. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente falando, tá? Entenda isso, que quando Deus falou com Adão e com Eva, olha, lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. De todas as árvores que estão no jardim, vocês poderão comer, exceto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, vocês vão morrer. Essa aí é a morte espiritual. E o que aconteceu? Depois que eles morrem espiritualmente, se tornam pessoas comuns, como as pessoas que estão neste mundo, Deus falou com eles, olha, uma das maldições pela desobediência à palavra, Deus falou com eles, olha, vocês são pó, e ao pó da terra vocês vão tornar. Então, meu irmão, minha irmã, primeira morte espiritual que eles experimentaram, porque eles tinham comunhão com Deus. Deus falava com eles na viração do dia, face a face, o Senhor os visitava. Mas quando eles pecaram, a primeira coisa que eles tiveram, medo de Deus, correr de Deus. Então Deus traz para eles as advertências, né? Traz para eles as maldições por causa do pecado que eles tinham cometido. E uma dessas maldições seria a morte física agora também, né? Veja bem, em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo escreveu assim, estando vós mortos em vossas ofensas e em vossos pecados, ele, né, Jesus Cristo, vos vivificou. Ou seja, o homem sem Deus, espiritualmente falando, ele vive como um morto, né? Então ele precisa, aquilo que Jesus falou, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então o morto precisa ressuscitar, nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, olha o que o pastor Ailson escreve.
A morte espiritual que aconteceu no Éden é a separação entre Deus e o homem no mundo espiritual. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não vos ouça, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, as vossas transgressões têm causado separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado ele serve de muro, de barreira, de abismo entre Deus e o homem. E Deus não quer que essa barreira continue. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados, aceite a Cristo como Senhor e Salvador, para que você possa ter vida espiritual e poder entrar diante de Deus para que Ele possa te ouvir. A melhor coisa que tem na vida de um salvo é saber que o seu Deus comunica com ele. Tem muitas pessoas que dizem assim, né? Deus não fala com comedor de feijão. Você está equivocado, meu irmão. Deus fala assim, fala com todos, né? Deus fez você e a mim para nos alimentar de feijão. E o feijão quem fez foi Ele. E eu fui feito por Deus, né? Você também. Então somos obras da criação de Deus, tá? Então Deus continua falando com o homem e quer falar com você. Mas você precisa atentar para o que Deus está dizendo na sua palavra. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, o pastor Ailson mostra que Paulo escreve mostrando acerca do fim da morte física e espiritual, quando ele diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vitória da igreja, ressurreição dentre os mortos. Louvado seja Deus. Amém? A morte eterna é um outro grande problema, né? Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, minha irmã, este livro da vida, ele é um memorial diante de Deus de quando a pessoa passa a acreditar em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então este livro da vida, está escrito lá o meu nome, eu creio nisto. Está escrito o nome daqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, né? E no grande dia do juízo, em que os mortos que não creram em Cristo irão ressuscitar e vão aparecer diante de Deus, e vai procurar o nome deles lá. Este livro aqui é o da vida. Se não estiver lá, vai ser lançado no lago de fogo. Então toma cuidado, procure aceitar a Cristo para que o seu nome também seja escrito neste livro da vida. Amém? A morte eterna é a separação eterna entre Deus e o homem não remido, seguido de tormento conhecido como inferno. Em Adão toda a raça humana foi condenada, mas em Cristo, na sua morte, a ressurreição, muitos foram resgatados e por isso salvos da morte eterna. A ressurreição também condenará a morte, a ressurreição também condenará a morte eterna para os escolhidos. Deus escolheu pessoas, né, para serem salvas por causa de quê? Porque eram ricas, porque eram mais bonitas, porque eram mais inteligentes, porque eram mais cultas? Não.
Deus as escolheu para a salvação porque tinham um coração voltado para Deus. Veja bem o que o apóstolo Pedro escreve no livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E a salvação da pessoa, a partir do momento que ele atenta para as coisas de Deus, que ele teme a Deus. Então Deus, que sonda os corações, Ele observa isto, o nosso comportamento. Mesmo que não nascemos num berço cristão, não nascemos num berço evangélico, né? Ou pode ter nascido em qualquer meio, mas se no seu coração você sente que existe um Deus que é todo-poderoso, né? Você acredita em Deus, você teme a Deus e você deixa de cometer pecados, Deus observa, olha, tem alguém aí que me teme, né? Não foi assim que Deus fez com Noé? Deus falou, olha, eu vou destruir toda a raça humana, esse povo se apartou de mim, esse povo virou idólatra, esse povo virou assassino, esse povo está numa prostituição, está vivendo do jeito que quer, sem saber de mim, sem querer saber de mim. Então eu vou destruir tudo. Mas de repente Deus olha para a terra, dá uma filtrada, né? E encontra Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, porque Noé temia a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, teme a Deus. O que é temer a Deus? Ter respeito por Deus, ter respeito pelo seu nome, ter respeito por aquilo que é sagrado, pela sua casa, pela sua palavra. Deus certamente vai atentar por você e vai te escolher para ser salvo. A escolha está aí, no coração daquele que teme a Deus, né, e que faz o que agrada ao Senhor. Amém? Então vamos lá. A certeza da ressurreição é o ponto 2 da nossa lição. Tá? Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 22. Né? Vamos ler o que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Corinto. Paulo disse assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo escreve com uma grande convicção, porque morremos em Adão, né? Mas todos que creem em Cristo, né, serão vivificados por meio dele. Amém? Vamos lá. O objetivo do apóstolo não era só confirmar o ensino dos crentes de Corinto, mas apurar a convicção dos crentes, elucidando de uma vez por todas a questão para incrementar a fé. O contexto revela o caminho certo da ressurreição em Cristo. Louvado seja Deus. Olha que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, Paulo vem falando de uma vitória por meio de Cristo Jesus. Paulo fala assim, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. De qual vitória que Paulo estava falando? Da ressurreição dos mortos. É o contexto do capítulo 15, tá? E Paulo, no versículo 58, ele vem admoestando os irmãos, né, para que continuem firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque ele sabia que tinha recompensa para os irmãos. E Paulo disse, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus.
Então, se eu creio na ressurreição dos mortos, que Cristo irá chamar o meu nome e que eu vou ouvir e vou levantar da sepultura, eu tenho que entender que eu preciso continuar trabalhando para Cristo Jesus, para o seu reino, para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado. Amém. Louvado seja Deus, né? Receber o evangelho da esperança, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Veja bem, Paulo falando da esperança, né? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo está dando esperança à igreja da ressurreição dos mortos, né? O evangelho de Cristo transmite-nos esta esperança da ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus. Vivificados em Cristo. Aqui ele transmite com segurança que em Cristo somos vivificados, porque do mesmo modo que ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos também. A fé alimenta a esperança pelo Evangelho de Cristo, que promete que haverá para os salvos a ressurreição no dia do Senhor, e seremos semelhantes a Ele no corpo celestial. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, Paulo disse aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54, que nós vamos ressuscitar. Mas não vai ser com este corpo aqui, que é falível, né? Que tende a envelhecer, a adoecer e a morrer, né? Nós vamos ressuscitar. E este corpo será transformado num corpo glorioso, como o corpo de Cristo, a semelhança dele. Então ele diz aqui no versículo 51 ou 53, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, né, este corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos ressuscitar para nunca mais morrermos. O interessante é que o nosso corpo será semelhante ao de Cristo Jesus. A primeira carta de João, capítulo 3, né, versículos 3 em diante, 1 a 3, né, João vem dizer assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E João desperta a igreja que tem essa esperança, né? E qualquer que nele que tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Louvado seja Deus. Então vamos morrer com este corpo, né? Mas no dia da ressurreição, ele também será ressuscitado, mas será transformado num corpo glorioso. E aqueles que estiverem vivos, né, também terão automaticamente seus corpos transformados em corpos gloriosos, né? E juntamente com aqueles que ressuscitaram, depois de serem transformados em corpos gloriosos, subirão ao encontro do Senhor nos ares, como está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Louvado seja Deus, eu creio, amém? E espero que você creia também. Permanecer no Evangelho da Graça.
versículo 2, né, do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, diz para nós permanecermos na graça. Amém? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então nós temos que entender que precisamos permanecer na presença do Senhor. Não se desvie da palavra de Deus. Não se desvie da igreja. Não perca a sua comunhão com a igreja. Não perca a sua comunhão com Deus. Não saia da igreja. Tá? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então recebemos o evangelho de Paulo. E Paulo traz uma exortação para nós permanecermos nele. Ok? Então não saia da presença de Deus. Continue servindo a Deus, crendo neste evangelho. Talvez o termo mais popular ou de melhor compreensão seria perseverar no evangelho. E isso quer dizer não se mover do lugar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, a promessa de salvação é para quem? Para aquele que perseverar firme até o fim. Jesus disse: mas todos quanto perseverarem firmes até o fim, serão salvos. Glória a Deus. Guardar as leis do Evangelho da Graça, que se resume em amor, para a santificação da vida e crescer no edifício perfeito de Deus para a vida eterna. O mesmo Evangelho que fala do amor de Deus, encarnado no Filho, aponta o Filho como nossa ressurreição. Jesus encarnou, Jesus morreu, foi ressuscitado, e Ele agora é aquele que vai nos ressuscitar para a glória de Deus Pai. Deus Pai. No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus estava, né, na propriedade de Lázaro, Marta e Maria. Né? E Lázaro já havia morrido 4 dias e fora sepultado, né, colocado em um sepulcro de pedra, com porta de pedra. 4 dias e já cheirava mal. Mas Jesus fez uma promessa para Marta, para Maria e também para nós, né, para os crentes daquela época, de todos os tempos, e para nós também, porque a Bíblia não perde a validade, louvado seja Deus, ela não se torna velha ou inadequada, como alguns acreditam, né, ou a criticam, melhor dizendo, mas ela é um livro atual, e eu creio que essa promessa permanece. 11 de João, capítulo 11 de João, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Louvado seja Deus. Né? Então Jesus é aquele que vai nos ressuscitar dentre os mortos, se passarmos para a vida eterna. Ser selado pelo Evangelho. O selo é a garantia maior da ressurreição, porque do mesmo modo que morremos em Cristo, ressuscitaremos com Ele em glória. O selo está presente em nós pelo poder do Evangelho, através do sangue de Cristo, aspergido em nossos corações. O Filho é a palavra viva de Deus, o Verbo que permanece em nós. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, João disse:
O Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja Deus. E aqui agora está dizendo que ele vive em nós. João 14, 23, Jesus disse: se alguém me amar, guardará a minha palavra, né? E eu e o Pai veremos e faremos nele morada. Que coisa gloriosa. Louvado seja Deus, está começando a chover em Governador Valadares. É uma bênção. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Cristo continue habitando na sua vida, como selo, né, da promessa. Amém? Cristo, nosso exemplo. A vida de Jesus é o exemplo para nós. Chamamos a atenção do aluno para a análise desse exemplo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo disse assim: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Né? Jesus passou a viver na vida de Paulo de tal maneira que agora Paulo parece que tinha, né, ou, na verdade, abriu mão da própria vida para que Cristo vivesse por meio dele. Ele disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, por aquele que me amou. Então Paulo, ele se torna exemplo, né, de Cristo. Louvado seja Deus. Cristo morreu por nós, versículo 20. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus enfrentou a morte sacrificial e ninguém poderia fazer isso por nós. Ele derramou seu sangue inocente e com ele pagou a dívida que o pecado gerou, rasgando-a de uma vez por todas a cédula dessa dívida, isentando o pecador desse compromisso. Nenhuma autoridade tem a morte sobre nós, pois somos reconciliados com o Pai através do Filho. Louvado seja Deus, né? Não tem mais dívida contra nós. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, Paulo disse que a cédula que era contra nós, a dívida que estava depositada em nosso nome, Cristo a cravou na cruz, rasgando-a de uma vez por todas. Em Romanos 8:1, Paulo disse, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. E veja bem, quem pôde pagar este preço por nós foi somente Jesus. Nenhum outro pôde fazer este sacrifício, porque Jesus disse, olha lá em Mateus 5,17, não cuideis que eu vim destruir a lei ou abrogá-la, mas eu vim cumprir. Cristo, cumprindo a lei fidedignamente, ele se tornou de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E João Batista, o profeta, o batizador, né? Ele, quando viu Jesus indo ao seu encontro para ser batizado, ele apontou para Jesus e gritou para a multidão, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse de uma forma singular, o Cordeiro de Deus. Ele não disse um dos cordeiros, mas ele disse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo Jesus tem poder para nos perdoar os pecados e também para nos ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus. Amém? Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte sem a ressurreição seria uma vergonha. Que valor teria o sacrifício? A ressurreição
exaltou o sacrifício do Calvário e delegou a Jesus toda a autoridade sobre a morte, para ressuscitar os que morreram nele. A morte não tem poder sobre fiéis servos do Senhor. E é por isso que o crente fiel não tem medo da morte. Louvado seja Deus. É o que nós dissemos, né, em João 5:24, que aquele que creu em Jesus, né, não passará por condenação, mas passou da morte para a vida. Promessa do Senhor. Né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, ao versículo 15, né? Versículo 17, perdão. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 15, 17: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, Cristo, eu creio que Ele ressuscitou, está vivo. Por isso que Ele perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida por meio do seu Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse com toda clareza, com toda convicção: se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria poder para transformar a vida do pecador. E eu louvo a Deus porque Ele me salvou, transformou a minha vida, e hoje estou aqui podendo testemunhar das suas maravilhas, dos seus feitos, da sua vida que eu posso sentir nesta tarde para a glória de Deus, aqui na minha casa, amém? E creio que você pode estar sentindo Ele aí também. Ele está vivo, louvado seja Deus, amém? Pois bem, meus amados, e o último ponto, 3.3, Cristo foi glorificado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Paulo disse assim: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Louvado seja Deus, né? Na ressurreição do corpo, Cristo foi glorificado, recebendo um corpo celestial, e desse modo garantiu a todos nós o mesmo direito de ressuscitar e de receber um corpo celestial. Nenhum bem na terra, reconhecimento, honra humana poderá ser comparado com a grandeza dessa bênção eterna. Toda angústia, sofrimento, decepções, injustiças são reduzidas a nada quando conhecemos a glória de Deus. Então, tudo aqui desta vida, né? Como Paulo disse em Romanos 8,18, né? Tenho por certo isto mesmo, né? Que as aflições deste tempo presente em nada pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus. Morte nunca mais, doença nunca mais, enfermidade nunca mais, Covid, câncer, tuberculose, pneumonia, artrite, artrose, trombose, nada disto vai nos incomodar mais. Louvado seja Deus. Amém? Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, que a ressurreição dos mortos, né, que foram mortos crendo em Cristo, vai acontecer. Em que dia? No dia do arrebatamento da igreja. Vão ressuscitar com este corpo, mas será um corpo transformado, glorificado, vai se revestir da incorruptibilidade, e aqueles que estiverem vivos também serão transformados num corpo glorificado, e juntamente ao encontro de Cristo Jesus nos céus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família por meio deste estudo maravilhoso. Que Deus continue abençoando o pastor Ailson Dias, né, e os demais pastores de Chamas do Avivamento, para continuarem escrevendo essas lições maravilhosas, nos trazendo
grandes aprendizados para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, sua casa, sua família. E querendo Deus, amanhã estaremos aqui de volta, né, com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Pastor Edneuton Saturnino escreveu a lição de número 76 do ano 20, né, o ano 2013 da Escola Bíblica Dominical, né, da Igreja Chamas do Avivamento. Louvado seja Deus, né? E amanhã nós vamos estar estudando aqui o governo de Cristo sobre a igreja. Jesus é quem é o cabeça, ele é o Senhor da igreja. E vamos estudar amanhã, né, abençoando Deus, querendo Deus, este tema maravilhoso em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar agradecendo a Deus e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso irmão, te damos graças, Senhor, por este momento que aqui passamos, estudando juntos a tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos quantos acompanharam, que o Senhor abençoe a todos quantos irão, meu Pai, se inscrever neste canal do YouTube, também compartilhar estes ensinamentos, este programa clássico da Escola Bíblica Dominical. Abençoe aqueles que irão assistir no Facebook e que também estarão compartilhando. Amado, abençoa a tua igreja, teu reino sobre a terra, que seja sempre crescente, em nome de Jesus, o teu Filho amado e do Santo. Amém. Que a graça de Cristo Jesus seja com você e com a sua família, hoje e sempre. Amém.